Olá, boa tarde. Eu me chamo Laís Vitória, sou do primeiro A vespertino e eu e meu grupo vamos falar sobre o que é força atrito e força normal. Desde já eu passo a vez para o João Vitor dos Santos da Silva, que vai falar sobre o que é força atrito. Boa tarde, meu nome é João Vitor Santos da Silva, do primeiro A, e hoje eu vou apresentar força de atrito. A força de atrito é uma força que resiste ao movimento entre os campos e contato, sendo fundamental para permitir que o objeto, pessoa, se mova de forma controlada. Boa tarde, meu nome é Laís Vitória. Eu vou falar sobre a orientação da força de atrito. A força de atrito sempre atua no sentido contrário ao movimento, acompanhando a direção horizontal ou vertical, e sua intensidade é determinada pela forma da força de atrito. Boa tarde, meu nome é Nive Stephanie da Silva Araújo, sou do primeiro A vespertino. Vou falar sobre fatores que influenciam a força de atrito. 1. Força normal. Quanto maior a força normal, maior a força de atrito. 2. Coeficiente de atrito. Depende do material da superfície em contato. Materiais mais polidos têm coeficiente de atrito menor, resultando em menos força de atrito. Dependendo da função da aceleração, como vemos na imagem. Tipos de força de atrito. A força de atrito pode ser de dois tipos. Primeira, estática, atua sobre corpos em repouso ou na iminência do movimento. E a segunda, cinética, ou dinâmica, atua sobre corpos em movimentos. Essa classificação ajuda a entender como a força de atrito se comporta em diferentes situações. Boa tarde, meu nome é Laís Vitória, sou do primeiro A vespertino. Eu vou falar como calcular a força de atrito. Do ponto de vista matemático, a força de atrito é calculada por meio de suas fórmulas e sempre que for considerado o atrito entre os corpos. A seguir, veremos alguns exemplos de como calcular a força de atrito. Temos que a força de atrito é dada pelo produto do coeficiente de atrito pelo valor da força normal. Substituindo os valores, a força de atrito é igual a 0,5 multiplicado por 25. Portanto, a força de atrito é igual a 12,5 newtons. A força normal é uma força de contato que atua em direção normal à superfície, que uma superfície exerce sobre um corpo. Ela é fundamental para entender como os objetos se comportam em diferentes situações, como em planos horizontais, inclinados ou até mesmo em elevadores. A fórmula da força normal varia dependendo da situação. Vamos explorar alguma delas. Plano horizontal. Quando o objeto está sobre o plano horizontal, a força normal tem a mesma magnitude e direção que a força peso, mas o sentido é o contrário. Nesse caso, a fórmula é muito simples. N é a força normal, P é a força peso, M é a massa do objeto e G é a aceleração da gravidade. Boa tarde, eu vou falar sobre o plano inclinado. Quando o objeto está sobre um plano inclinado, a força normal corresponde a uma fração do peso do objeto. Boa tarde, eu vou falar sobre o elevador. Quando estamos em um elevador em repouso ou em movimento com velocidade constante, a força normal é igual ao nosso peso. No entanto, se o elevador estiver acelerado, a força normal pode ser menor ou maior que a força peso, dependendo da direção da aceleração. Ao estudar esse assunto, entendemos que a força normal é a reação da superfície contra o peso de um corpo e que a força de atrito é o que resiste ao movimento, sendo fundamentais em várias situações do nosso dia a dia. Descobrimos também que o atrito pode atrapalhar, mas ao mesmo tempo é indispensável para a nossa segurança. Esperamos que essa apresentação tenha ajudado a esclarecer como a força normal e a força de atrito funcionam em nossos cotidianos. Desde já agradeço por assistir.